Olá pessoal, então vamos utilizar os conhecimentos que nós obtivemos acerca da utilização da HP50G relacionado a soluções para equações individuais. Vamos então ver um exemplo. Neste exemplo, nós vamos ter o comportamento não ideal de gases. E para isso, nesse comportamento não ideal de gases, a gente vai ter uma equação de estado que vai nos fornecer algum parâmetro importante, ok? Então vamos ver esse exemplo para que a gente possa discutir um pouco mais. Vamos ler então. Calcule o volume molar do líquido saturado e o volume molar do vapor saturado com a equação de Van der Waals. Vamos ter nesse exemplo propano que se encontra a 40 graus Celsius. É um exemplo claro de equilíbrio líquido-vapor. Neste caso, nós temos um volume relacionado ao líquido saturado e um volume relacionado ao vapor saturado. Outra coisa que a gente já pode ver de antemão é que para essa temperatura de 40 graus Celsius, a nossa pressão ela é, vamos dizer assim, ligada a esse parâmetro, né? A pressão e temperatura para condições de líquido e vapor saturado, elas são amarradas, ok? E nós estamos pedindo a equação de Van der Waals. Originalmente esse problema ele é do livro de Introdução à Termodinâmica para Engenharia Química do Smith Van Ness e que nos pede para fazer esse cálculo de volume através da equação de RK ou Redlich-Kwong. Mas para os meus alunos eu passei este mesmo exemplo utilizando a equação de Van der Waals. Vamos ver aqui então a nossa equação de Van der Waals. Essa equação de Van der Waals ela possui duas constantes, o A e o B. Este A e B estão aqui. E este A e B eles estão relacionados ao estado crítico do gás. Essas constantes elas podem ser obtidas a partir da derivação da equação de Van der Waals, levando em consideração o estado crítico, né? Mas isso é um assunto que pode ser abordado em outro momento. Nós necessitamos aqui na equação de Van der Waals, nós necessitamos da pressão, necessitamos da temperatura, da constante universal dos gases ideais e também do volume molar do gás. E este é o nosso parâmetro que nós desejamos calcular ao longo deste problema, ok? Para o propano, eu coletei aqui os dados relacionados ao volume molar crítico e também a temperatura crítica. Esses valores de cara já permitem que a gente faça primeiramente o cálculo de B e posteriormente o cálculo de A. Concordam? Então, como variável para o nosso problema, nós temos o nosso volume molar, que é o grande X da questão. Mas como nós sabemos, a equação de Van der Waals ela é uma equação cúbica em V. Se ela é uma equação cúbica, ela possui três raízes. E que dependendo da condição, ela pode, né, essas raízes elas podem ser reais, elas podem ter valores negativos, elas podem ser iguais ou coisas do tipo. Vamos lá então, pessoal, vamos começar por ligar a nossa calculadora, certo? Nós podemos começar então através do cálculo do nosso parâmetro B. Primeiro vamos aqui no Equation Writer. Vamos então calcular o volume de B. O volume de B é o volume molar crítico dividido por 3. Concordam? Entretanto, esse valor, nas unidades que foram fornecidas, ele é dado em centímetro cúbico por mol. Vou colocar nas unidades do Sistema Internacional, para que fique mais fácil o nosso cálculo. Vou multiplicar isso então por 10 a menos 6, de modo a obter um valor em metro cúbico por mol. Uma coisa que eu acho interessante, que eu gosto bastante, é de estar estocando estes valores que a gente vai calculando em variáveis, de modo que depois a gente possa simplesmente utilizar essa variável para facilitar os nossos cálculos. Por exemplo, aqui nós temos o nosso valor de B, nós podemos apertar STO. Essa palavra ANS1, ela está relacionada ao valor da linha de comando precedente, perfeito? E neste caso, a gente pode estar estocando isto aqui em uma variável, por exemplo, para o nosso caso, B. Então, calculado B, percebo que agora todas as vezes que eu utilizar o B minúsculo,
eu vou já obter o valor de 6,66 vezes 10 a menos 5. Podemos então estar fazendo o mesmo procedimento para o cálculo de A. O cálculo de A é igual a 27 vezes B, que multiplica a constante universal dos gases. Aqui eu vou utilizar 8.31447 Pascal metro cúbico por mol Kelvin, que multiplica a temperatura crítica, 369,8, tudo isso dividido por 8. Então, aqui nós vamos obter o nosso valor de A. E, similarmente, vamos estocar este valor no valor de A. Perfeito? Outras variáveis que nós temos no nosso problema, nós também podemos estocá-las. Por exemplo, a nossa pressão. Visto o problema, a nossa pressão ela é igual a 13,71 bar. Mas como nós queremos, né, usar unidades que sejam equivalentes, nosso R ele está em Pascal. Então, vamos transformar isso aqui também em Pascal, multiplicando por 10 à quinta. Perfeito? Então, aqui nós temos o valor da nossa pressão em Pascal e, similarmente, vamos estocar isso aqui em uma variável P. Agora, já para a nossa temperatura ela é igual a 40 graus Celsius. Entretanto, para o nosso problema, nós precisamos utilizar a temperatura em uma escala absoluta. Nós, então, somamos 273,15 para obtermos a temperatura na escala Kelvin. Vamos, então, colocar aqui isso aqui como T. Perfeito? E vamos fazer outra coisa também. Vamos estocar a nossa constante universal dos gases na nossa variável R. Então, todas as variáveis da nossa equação de Van der Waals, exceto o volume molar, estão estocadas. Lembrando a nossa equação, P é igual a RT sobre V molar menos B, menos A sobre V molar ao quadrado. Vamos então novamente para o nosso equation writer e vamos escrever a equação de Van der Waals. Nosso P ele é igual a R que multiplica T. Perceba que nós precisamos colocar a multiplicação, porque simplesmente escrever RT significa que nós temos uma outra variável RT e não R que multiplica T, dividido pelo volume molar menos B. Entretanto, eu poderia de fato escrever Vm como volume molar, mas para facilitar a minha situação, eu sei que o volume molar é igual a um dado valor, e esse dado valor pode ser também igual a x. Então, eu vou dizer que o Vm ele é igual a x e vou escrever o x aqui. Perfeito? Vm menos B menos A sobre V molar, ou x ao quadrado. E aqui nós temos a nossa equação de Van der Waals. Perfeito? Se nós apertarmos Enter aqui, os valores já vão ser automaticamente modificados para os valores que estavam nas variáveis. Perceba que aqui nós temos os valores da nossa equação, mas a própria calculadora já faz certas simplificações para os parâmetros que estão aqui, ok? Então, o que é que nós queremos nesse sistema que está demonstrado aí? Nós queremos o valor de x, e para isso nós podemos utilizar o que nós aprendemos como o symbolic solver, ou seja, utilizar uma daquelas funções. Neste caso, a mais simples seria o solve_x, porque nossa variável é o x. Vamos então escrever a expressão que está aqui dentro do solve_x. Nós podemos fazer isso de duas formas. Podemos simplesmente utilizar o shift esquerdo para a esquerda, ANS, foi similar ao que nós fizemos para a estocagem de variáveis, e obtermos os valores de x, ou ainda nós podemos novamente escrever o solve_x e utilizarmos o ist, ou seja, esta tecla está relacionada aos valores que estão mostrados no display. Por exemplo, se eu clicar aqui, eu vou
poder escolher algum dos valores que estão aqui na minha calculadora. Então vamos escolher, por exemplo, esse, né, que foi o valor que nós utilizamos. Ele vai parar entre os parênteses do solve x e nós vamos resolvê-la de modo a também obter os valores de x. Aqui nós podemos também estar verificando os valores encontrados, mas para que a gente consiga melhor interpretar isso daí, nós vamos voltar lá para a nossa apresentação, lembrando que eu vou arredondar a partir da terceira casa após o ponto, ou seja, esse valor vai ser igual a 1,160 vezes 10 a menos 4, 1,730 vezes 10 a menos 4, 1,678 vezes 10 a menos 3. Então vamos lá. Para que nós possamos entender um pouco melhor essa questão, nós vamos analisar o diagrama PV. Aqui nós temos a nossa região de vapor, a nossa região de líquido e a nossa região de líquido-vapor. Nós podemos também perceber em tracejado as nossas isotermas, ou os pontos onde a temperatura ela é constante. Percebemos também a nossa curva de equilíbrio, onde nós temos deste lado, né, líquido saturado, e deste lado nós temos vapor saturado. E as nossas equações cúbicas elas nos fornecem diferentes raízes para que a gente possa estar interpretando o nosso problema. Por se tratar de uma equação cúbica de estado, ela pode, como nós já havíamos comentado, possuir três raízes que podem ser, seja complexa, negativa, podem ser todas reais, positivas distintas, elas podem possuir todos o mesmo valor, mas para o nosso caso aqui a gente está interessado na região de saturação, ou seja, entre líquido saturado e vapor saturado. Neste tipo de situação nós encontramos três raízes reais positivas, uma dada para o volume de líquido, outra dada para o volume de vapor e uma terceira raiz que não possui de fato significado físico. Perceba que isso é dado pelo comportamento de uma equação cúbica. Vamos aqui observar os valores que nós encontramos. Nós encontramos o valor de, em ordem crescente, 1,160 vezes 10 a menos 4 metro cúbico por mol, 1,730 vezes 10 a menos 4 metro cúbico por mol, e um outro valor, 1,677 vezes 10 a menos 3 metro cúbico por mol. Este é o nosso valor mais baixo, este é o nosso valor mais elevado, este então é o nosso volume de vapor, este é então o nosso volume de líquido, e este valor, ele de fato não possui um significado físico. Perfeito, pessoal? Nós podemos então comparar os valores, né, obtidos aqui. A gente tem um volume de vapor e um volume de líquido. Originalmente essa questão encontrada no livro do Smith Van Ness, ela pede os valores de volume molar de líquido saturado e de vapor saturado através da equação de Redlich-Kwong. Nós podemos também estar realizando o cálculo por ela e os valores obtidos por ela estão aqui assinalados. Para as pessoas que tiverem interesse em estar realizando o cálculo pela equação de Redlich-Kwong, eu estou deixando aqui para aqueles que não a conhecem. A grande diferença está relacionada a um parâmetro A, que agora ela é função da temperatura. Perceba que nesse A nós temos um TR, ou seja, a temperatura reduzida, que é igual à temperatura na qual o gás se encontra dividido pela temperatura crítica. E o nosso B ele é um pouquinho diferente do valor que nós tínhamos para a equação de Van der Waals. Nesta tabela nós temos, além dos parâmetros para a equação de Van der Waals e de Redlich-Kwong, para as equações de Soave-Redlich-Kwong e também de Payne-Hobson, mas o objetivo desta apresentação foi estar mostrando a facilidade do cálculo através da HP 50G.